Estamos de volta, mais Morada de Paz. Mais uma vez para declarar que a graça, o favor, a misericórdia e a bondade do Senhor estão liberadas sobre nós. O Evangelho é boa nova, boa notícia. Não há um Evangelho verdadeiro sem que haja uma boa notícia de verdade. São as notícias dos céus, os pensamentos de Deus a seu respeito, a respeito da sua casa. E hoje nós trazemos aqui, fechando essa nossa oração do Pai Nosso. Eu sei que nós nunca mais vamos orar com a mesma mente, com os mesmos olhos. Nós vamos orar agora com outro coração, declarando essas verdades que trazem realidades do céu para a terra. Então a última parte: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Oh, aleluias! Não nos deixe cair em tentação. Sabe, queridos, existe uma máxima da teologia que diz que para o pecado, a cruz de Cristo; para os pecados, o sangue de Jesus. O que significa isso? Que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o efeito da cruz fica entre nós e o nosso passado. Porque o pecado da raça, o pecado em Adão, já foi resolvido. A Bíblia diz assim: quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Ou seja, o pecado é um problema resolvido para Deus. Não, Deus não está preocupado com a sua punição, Ele está preocupado em que você creia em Jesus Cristo. E se você crê, você já está debaixo do perdão. Mas depois de entregar nossa vida para Jesus, imagine que você então ceda a alguma tentação, cometa algum erro. Então vem o sangue de Jesus. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, agora já não são mais o pecado da raça, mas o meu pecado individual, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Note que o texto diz que se nós confessarmos, não apenas dizer me perdoe, mas confessarmos: eu pequei, eu fiz isso e aquilo. Então, Ele é fiel e justo. A Bíblia não diz que Deus é fiel e bom. Deus é bom, mas Ele não nos perdoa porque Ele é bom, Ele vai nos perdoar porque Ele é justo. Sabe, como se você entrasse num restaurante, fizesse uma refeição e de repente você vai para pagar a conta e alguém diz, o dono diz: eu não posso receber porque a pessoa que estava sentada ao seu lado pagou a sua conta. Aí você diz: não, eu nem conheço ele direito, eu não aceito, eu quero pagar. Ele diz: eu não posso receber porque não seria justo. Eu não posso cobrar duas vezes. Agora imagine a mesma coisa. Nós não podíamos vencer o pecado. Se nós morrêssemos, nós morremos a nossa morte. Mas Jesus veio, homem sem pecado, e morreu em nosso lugar e morreu a nossa morte. Então, agora, por causa da justiça de Deus, Ele não pode cobrar a dívida duas vezes. Por isso, Ele está, Ele já te perdoou completamente. Agora, diz a Bíblia, e se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Ele tirar toda a injustiça, o que sobra? Só a justiça. Deus te chamou não para viver com medo de Deus. Deus te chamou para viver completo de justiça. Isso não significa que você vai ser perfeito e não errar nunca. Mas se você errar, você tem o sangue de Jesus. E você, mais que isso, pode dizer: nos livra, Senhor, da tentação. Nos livra, Senhor. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. É aquele ambiente de habitar na morada, na casa do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansarás. Deus não é mais apenas um Deus Todo-Poderoso que mora no céu, Ele é o seu esconderijo. Quando Adão pecou, ele correu, ele fugiu de Deus. Aí teve um homem, a Bíblia chama ele de Davi, o rei Davi, e diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas infelizmente ele pecou também. Ele caiu. E a palavra do Senhor diz que Davi escreveu um salmo, diz assim: então eu fiz do Senhor o meu abrigo e da sua presença o meu refúgio. Enquanto Adão fugiu de Deus, Davi fugiu para Deus, se escondeu em Deus, se abrigou em Deus. Você conheceu Jesus
Você pode conhecer e fugir para Deus, se esconder na rocha que é Jesus, se esconder em Deus e ficar protegido de todo o mal. E diz a palavra do Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória, desde agora e para todo sempre. Ao Rei que reina, ao Senhor dos senhores, aquele que tem o governo e o domínio, aquele que, por seu propósito de santidade e pureza, não apenas deu um jeitinho, mas trouxe uma solução sem nenhum pecado. Ele trouxe Jesus para que eu e você vivêssemos parte desse reino, como reis e sacerdotes, porque é um reino de reis, não um reino de súditos. É um reino de pessoas que são príncipes, que governam com Deus, que amam a Deus e que vivem felizes. Eu quero te convidar a dar a sua vida totalmente a esse Deus. Não, eu não quero te convidar a ter uma religião. Eu já disse, né? Deus não é evangélico, Deus não pertence a nenhuma religião, Deus não cabe em nenhuma religião. Eu quero te convidar a fazer dele o seu Pai, entregando a sua vida para Jesus. Mais que isso, quero te convidar a se tornar um dos seus embaixadores, trazendo o reino de Deus. Venha o teu reino. Eu quero te convidar a trazer a vontade de Deus para a terra, fazendo que primeiramente a vontade de Deus se cumpra em você e do seu coração. Eu quero te convidar a não tentar resolver a sua vida. Muita gente fala, eu queria resolver a minha vida, quando eu melhorar, eu vou dar minha vida para Jesus. Deixa eu te contar um negócio. Se você pudesse resolver a sua vida, Jesus não precisaria morrer. Jesus morreu à toa, se houver solução no homem. A gente vem para Deus do jeito que nós estamos. E Ele nos ama demais e nos recebe. Mas Ele nos ama para não nos deixar da forma que nós estamos. Ele vai nos transformar. Ele vai nos curar. Ele vai nos libertar. Por isso diz a Bíblia, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração. Diz mais a palavra, se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Sabe, queridos, eu queria te desafiar hoje a confessar Jesus no seu coração, confessar que Ele é Senhor e que você quer viver essa vida nova, cheia da graça, no reino de Deus, cheio de esperança e trazer essa mesma verdade para outros. Deus te abençoe, foi muita honra estar com vocês. Nesse momento, você vai receber uma oração tão preciosa. Não é uma oração. Neste momento, você vai receber uma oração tão preciosa. Não é uma oração ritualística, nem para cumprir apenas um compromisso formal. Não. Você vai receber uma oração que transforma, que impacta, que vai mudar realidades, que vai transformar tudo ao redor. Então, debaixo desta palavra e debaixo do coração dessas pessoas que estão aí te acompanhando, receba o seu milagre, receba o favor de Deus, você está certamente muito bem orientado. Deus te abençoe e a paz do Senhor more nesta casa.